Antes de existir no coração do servo do Senhor, primeiro tornou-se originado no coração de Deus. Glória a Deus. E como podemos falar sobre libertação? Podemos tomar o exemplo, a base de vida do ministério missionário do apóstolo Paulo, da sua faixa etária de pregações, das suas ministrações e do efeito que a palavra do Senhor tinha na boca de Paulo. A palavra que saía da boca de Deus era transmitível através da boca do apóstolo Paulo. A palavra que o apóstolo Paulo estendia, expositava diante daqueles que ouviam, era palavra de solução, palavra de alto impacto e poder. Palavra o suficiente com poder próprio para libertar das prisões espirituais e causar uma automanifestação e um constrangimento em prisões físicas. Algumas pessoas vieram aqui nessa noite passando por algumas prisões, alguns pontos de paradas, e no meio da sua vida você estagnou, não teve mais força para dar continuidade na trajetória de vida na presença de Deus. Muitas pessoas vieram aqui presos em algumas áreas, porém em outras áreas livres. Algumas pessoas vieram aqui presas, encarceradas pelo cárcere da incredulidade. Outras pessoas vieram aqui presas, encarceradas, manietadas pelo cárcere da dúvida e do medo. A incredulidade é uma prisão que cerca aquele que busca constantemente ou inconstantemente a presença de Deus. O medo também é uma prisão que cerca, que bloqueia aquele que está na presença de Deus para não avançar na área mais importante. E qual é a área mais importante na minha e na sua vida? Era a área que o apóstolo Paulo se estendia e obtinha crescimento muito rápido, aleluia, de uma forma avançada. E qual era essa área? Era a área que o apóstolo Paulo não tinha medo, e ao invés do medo tinha coragem e ousadia. O apóstolo Paulo não tinha medo do que os outros iriam falar, por ele carregar as marcas de Jesus nas costas e o carimbo do nome do Messias no peito. O apóstolo Paulo não tinha dúvida ou incredulidade que o bloqueava de se aproximar de Deus, mas o apóstolo Paulo tinha fé, a fé sobrenatural pelo qual aproxima o homem de Deus. Deus não trabalha no medo, porque o medo lança fora a fé. Deus não trabalha na incredulidade, porque a incredulidade ausenta a presença de Deus. Deus trabalha na fé, porque a fé aproxima o homem de Deus. Deus trabalha na coragem, na ousadia, porque é na coragem e na ousadia que Deus se auto-manifesta. Aleluia, para te dizer que a tua coragem, a tua ousadia, a tua fé, aleluia, vai te levar a lugares longes e distantes na presença de Deus. Eu quero ouvir e enxergar onde estão aqueles nessa noite que tem essas características que o apóstolo Paulo carregava. Aqui nessa noite tem alguém? Tem alguém? Então você vai chegar longe, distante. Aleluia, cai. Você vai chegar distante, você vai chegar longe. Nenhuma cadeia vai ser capaz de te segurar. Mas enquanto você deixar que a incredulidade, que o medo, que a fraqueza, que o constrangimento, que a dúvida, aleluia, te pare, te encarcere, você vai continuar parado e estagnado, não vai alcançar um crescimento evolutivo e extenso na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ao chegar em Derbe, em Listra, ele tem um encontro inédito e uma experiência de intimidade com Timóteo, que outrora foi
o seu pastor auxiliar. Agora ele se ausenta da parceria com Timóteo e se apresenta em uma parceria missionária com um homem chamado Silas, que fazia parte da igreja de Jerusalém. Agora o apóstolo Paulo e Silas seguem uma caminhada, uma trajetória de poder e milagres por meio da palavra e da presença de Deus. Uma mensagem, uma trajetória que levava a grandes resultados explosivos, impactantes contra o inferno e os principados demoníacos, que era o poder da libertação que estava chacoalhando dentro daqueles dois homens de Deus. Deus quer chacoalhar o seu poder dentro de homens e de mulheres de Deus aqui nessa noite. Deus quer libertar pessoas da incredulidade, do medo, da fraqueza, para fazer imperar a força e a ousadia do Espírito Santo que liberta, aleluia, do Espírito Santo que transforma, e ele já está aqui nessa noite, aleluia, gritando em você: deixa eu te tomar, deixa eu fazer uma obra de libertação poderosa em você. O apóstolo Paulo, ao chegar na Macedônia, direcionado pelo Senhor através de uma visão, Paulo e Silas chegam na Macedônia. Vejam só a luz que Deus nos dá neste fim de tarde. É a mesma luz que devemos ter em nossos corações contra a frieza do mundo.